Imagina um presente de Natal. Aquela cena clássica. Risadas, clima festivo, pacotes coloridos, laços brilhando. Você abre a caixa e... surpresa! Dentro dela, 24 coelhinhos fofinhos pulando de orelhas em pé, olhos brilhantes e um jeitinho inocente que faz qualquer coração derreter. Parece uma cena de filme, não é? Mas, e se eu te dissesse que esse presente aparentemente inofensivo, dado há mais de 160 anos, foi o ponto de partida para uma das maiores catástrofes ambientais da história moderna? Pois é, um gesto simples, quase poético, transformou-se em um pesadelo que até hoje atormenta um continente inteiro. Estamos falando da Austrália. Estamos falando de coelhos. E de como esses bichinhos, que muitos consideram apenas mascotes carinhosos, se tornaram verdadeiros conquistadores, dominando terras, destruindo plantações e desafiando até mesmo a ciência moderna. Hoje você vai descobrir a história da praga de coelhos que nunca acaba na Austrália. E eu já aviso, depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para um coelho do mesmo jeito. Tudo começou em 1859. O fazendeiro inglês Thomas Austin, que morava em Victoria, na Austrália, recebeu um carregamento vindo diretamente da Inglaterra. Dentro dele, 24 coelhos europeus. A ideia parecia simples. Austin gostava de caçar. E como bom britânico, sentia falta daquela tradição aristocrática das caçadas nos campos da sua terra natal. Ele pensou, por que não trazer alguns coelhos para a Austrália, soltar aqui na fazenda e ter minhas próprias caçadas ocasionais? Simples, inocente, engraçadinho até. Só que essa decisão seria o estopim para um desastre ecológico sem precedentes. Nos primeiros anos, os coelhos fizeram exatamente o que coelhos fazem de melhor. Se reproduziram. Muito. Em apenas 3 anos, eles já estavam se multiplicando aos milhares. E em 1865, o próprio Austin se gabava de ter abatido mais de 20.000 coelhos em sua propriedade. De um presente fofo a um problema sem volta. O que parecia apenas um passatempo virou uma catástrofe em câmera lenta. E a ironia? O próprio Austin morreu antes de ver a dimensão real do que ele tinha causado. Coelhos são mestres da reprodução. Uma fêmea pode ter até 7 ninhadas por ano, com até 14 filhotes em cada uma. E esses filhotes crescem rápido, podendo se reproduzir em apenas 3 a 4 meses de vida. Agora, imagine isso acontecendo em um território vasto, com clima perfeito, pastos abundantes e praticamente nenhum predador natural. Era como se a Austrália tivesse preparado um paraíso para coelhos. Eles tinham comida em excesso, espaço sem fim e nenhum inimigo natural para controlar a população. Resultado? Uma multiplicação absurda. Ao longo de apenas 50 anos, os coelhos se espalharam por uma área equivalente a 13 vezes o tamanho da sua região nativa na Europa. Uma velocidade de colonização jamais vista na história animal. Foi tão impressionante que até hoje é considerado o exemplo mais extremo de invasão biológica já registrada. Na virada do século XIX para o XX, a Austrália estava literalmente tomada. Fazendas inteiras destruídas. Campos que antes eram férteis viraram desertos de terra nua. Plantios arrasados em questão de dias. E não estamos falando apenas de economia. Estamos falando do ecossistema inteiro sendo destruído. Plantas nativas foram devoradas sem piedade. Animais locais perderam habitat e alimento. Espécies que dependiam da vegetação começaram a desaparecer. De repente, não eram apenas agricultores reclamando, era um problema nacional. E tudo isso por causa de 24 coelhinhos fofinhos. Quando os fazendeiros perceberam o tamanho do problema, começaram as primeiras medidas desesperadas. Armadilhas, venenos improvisados, caça intensiva. Nada parecia adiantar. Foi então que surgiu uma das obras mais curiosas da história da engenharia, a famosa cerca anti-coelhos. Construiu-se, ao longo de anos, uma cerca gigantesca que cruzava o país. O objetivo?
contar os coelhos em determinadas áreas e impedir que eles devastassem o restante do território. No total, foram erguidos mais de 3.000 quilômetros de cercas. Uma verdadeira muralha contra o avanço da praga. E adivinha? Não funcionou. Os coelhos encontraram buracos, cavaram túneis, saltaram trechos. Eram simplesmente imparáveis. Era como tentar conter uma onda com as mãos. Se a força bruta não resolvia, quem sabe a ciência poderia dar um jeito. Na década de 1950, cientistas lançaram uma solução ousada: infectar os coelhos com o vírus da mixomatose. No começo, funcionou. A população despencou. Estima-se que até 99% dos coelhos morreram. Mas a vitória durou pouco. Os sobreviventes desenvolveram resistência e logo a população voltou a crescer. Anos depois, uma nova arma, o calicivírus. Mais uma vez, sucesso inicial. Mais uma vez, resistência desenvolvida. Era como se os coelhos estivessem sempre um passo à frente, rindo dos esforços humanos. E enquanto isso, fazendeiros continuavam amargando prejuízos milionários. A cada arma criada contra eles, os coelhos respondiam com algo que parecia ainda mais impressionante: resiliência. Na década de 1960, a população já dava sinais claros de recuperação. Na década de 1970, estavam novamente em expansão. E nos anos 1990, após o calicivírus, parecia que a Austrália havia finalmente encontrado a solução final. Mas não. De forma lenta e silenciosa, os coelhos começaram a se adaptar. E, em menos de 20 anos, voltaram a níveis alarmantes. Era quase como se a natureza estivesse rindo da humanidade. Enquanto cientistas elaboravam fórmulas, mutações e estratégias, os coelhos simplesmente seguiam a regra mais básica da vida: sobrevivência. O que antes era considerado um animal frágil e fofo, agora era visto como o inimigo mais persistente da Austrália. Se você acha que essa história ficou no passado, engano seu. Em 2025, mais de 160 anos depois da chegada dos primeiros coelhos, o problema não só continua, como está piorando. A ABC News relatou que, em regiões como Adelaide Hills, a população de coelhos aumentou 10 vezes em poucos anos. Jardins e plantações inteiras foram destruídos. Em Canberra, o governo chegou ao ponto de contratar atiradores profissionais para patrulhar parques e reduzir o número de animais. Enquanto isso, no sudeste de Melbourne, conselhos municipais já falam em infestação descontrolada, que ameaça até mesmo campos esportivos comunitários. É sério. Os coelhos chegaram ao ponto de danificar estádios e gramados usados por crianças, jovens e atletas locais. Não importa se é campo de trigo, jardim de família ou quadra esportiva. Os coelhos estão lá, roendo, cavando, multiplicando-se. Hoje, estima-se que a população de coelhos na Austrália esteja na casa dos centenas de milhões. E o prejuízo anual ultrapassa 200 milhões de dólares só na agricultura. Mas o impacto não se limita ao bolso. Esses animais mudaram a paisagem do continente. Muitas espécies nativas foram empurradas ao limite, competindo por espaço e alimento. Imagine só, um país inteiro, com sua biodiversidade única no mundo, sendo lentamente corroído por uma praga que começou com apenas 24 coelhos. É como um efeito dominó interminável. Diante desse cenário, cientistas voltaram à prancheta. Novos estudos em biotecnologia, edição genética e biocontrole estão em andamento. Em abril de 2025, o Invasive Species Council pediu um investimento urgente de 15 milhões de dólares para novas pesquisas. Segundo eles, sem uma estratégia moderna, a Austrália corre o risco de ver os coelhos vencerem a batalha. De novo. Mas a pergunta que fica é: até quando a ciência vai correr atrás? Será que os coelhos sempre vão estar um passo à frente? Ou será que um dia a humanidade finalmente encontrará a tal arma final? O geneticista Joel Alves disse que tudo isso foi como uma tempestade perfeita. Pastos abundantes, ausência de predadores, cruzamento entre coelhos domésticos e selvagens. Essa combinação criou uma população praticamente imbatível.
E essa história não é apenas sobre coelhos. É sobre como uma decisão aparentemente inocente pode mudar o destino de um país inteiro. No fundo, ela carrega uma lição universal. Mexer com o equilíbrio da natureza sempre tem consequências. E às vezes, elas são irreversíveis. De presentes de Natal a inimigos nacionais, os coelhos se transformaram em um dos maiores paradoxos da história moderna. Um animal fofo, associado à inocência, que acabou se tornando símbolo de destruição. A Austrália tentou de tudo: cercas quilométricas, caçadores, vírus letais, políticas públicas, e mesmo assim os coelhos seguem pulando por lá, como se nada fosse capaz de detê-los. Talvez, no fim das contas, essa não seja apenas a história da Austrália. Talvez seja um lembrete para o mundo inteiro. Quando mexemos com a natureza, é sempre ela quem dá a última palavra. E agora eu te pergunto: será que um dia a Austrália vai vencer a guerra contra os coelhos? Ou será que eles já conquistaram o continente de vez? Se você gostou dessa história e aprendeu algo novo hoje, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque aqui sempre trazemos histórias curiosas e impactantes como essa. E se quiser continuar nessa jornada de descobertas, recomendo assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Tenho certeza que você vai se surpreender ainda mais. Até a próxima e cuidado! Às vezes até um animalzinho fofo pode esconder uma história assustadora.